Eu sei que eu tô fazendo uma coisa que eu não me sinto confortável em fazer, porque eu tô acostumada a fazer outra coisa, mas eu sei que isso que eu tô fazendo agora é melhor pra mim. Então você continua fazendo. Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Gabi, bem-vindos ao meu canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Espero que você goste e se inscreva, fazendo parte dessa família maravilhosa de empatas que a gente tem aqui. Eu vou falar com vocês hoje, continuar falando com vocês hoje sobre o nosso crescimento pessoal, a nossa recuperação emocional depois de a gente ter passado por abusos. Porque fica muito difícil a gente se recuperar sem saber o que a gente é, sem saber o que a gente quer, sem saber o que a gente gosta, sem saber o que a gente precisa. Então, aos pouquinhos eu tô fazendo esses vídeos pra vocês voltarem a se conhecer e entender por que vocês continuam pensando de um jeito e não de outro, sabendo que vocês deveriam pensar de um outro jeito. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre a necessidade da gente ficar sozinho. A gente precisa aprender a ficar bem sozinhos. Isso é uma das coisas mais importantes da vida, eu acho. É ficar sozinho, e o que eu acho? Aprender a ficar sozinho e ficar bem sozinho. Aprender ou descobrir, né, por que a gente veio para esse mundo, qual que é o nosso propósito nesse mundo. E também aprender a passar do nosso melhor, esse nosso propósito para os outros. Então por que a gente fica preso em relacionamentos passados? Mais um motivo, porque no vídeo passado eu falei um pouquinho sobre isso também, explicando sobre o nosso cérebro, né? Então, gente, mas pensa, 50% da população feminina e 40% da população masculina stalkeia o ex. Isso não importa se é narcisista, se não é narcisista, 50% das mulheres stalkeiam os ex. Por quê? Porque você acha, às vezes a pessoa é até chata, você nem gosta tanto da pessoa, por exemplo, a pessoa narcisista faz mal pra você, então você não vê a hora que acaba o relacionamento, não vejo a hora, será que ele vai terminar? Porque codependente de narcisista é assim, né, a gente quer que os outros, o narcisista ou a narcisista termine com a gente, né, pra gente não ficar triste achando que a gente magoou ainda por cima a pessoa que nos faz mal. Mas a gente fica, eu nem gosto mais dessa pessoa, queria tanto que acabasse esse relacionamento. Daí quando acaba, você fica, não, você se arrepende falando, ele era tudo pra mim, ou ela era tudo pra mim, eu fiz uma burrada, eu nunca vou amar ninguém como eu amava essa pessoa. Começa a imaginar, por quê? Porque o que a gente quer é viver o passado ou o futuro. Quando a gente tá no relacionamento e não está gostando, a gente pensa no futuro. A gente fica pensando no futuro, não vejo a hora que isso aconteça, não vejo a hora que isso aconteça. E daí quando isso acontece, você volta pro passado. Que é tudo imaginário. Você percebe? O passado e o futuro são imaginários, não estão acontecendo. A gente faz na nossa cabeça, a gente que monta. Porque a gente não consegue viver a realidade, a gente não consegue olhar pra situação e falar, eu tô vivendo um inferno. Eu tô vivendo um inferno e isso não é bom pra mim. A gente não tem essa capacidade, a gente fica só preocupado mais com o futuro, com o passado. E quando acaba o relacionamento, você não consegue aguentar o presente, você não consegue viver no presente porque você não fez as pazes com a sua vida, o que está acontecendo agora, nesse momento. Então o que acontece? Dói muito viver o presente, é mais fácil viver o passado. É mais fácil viver o que era familiar pra gente, mesmo sendo horrível. Então a gente volta a querer ficar com a pessoa. Não porque a gente quer de verdade, mas porque a gente não gosta do nosso presente, porque a gente não gosta de ficar sozinho, a gente não quer admitir que a gente tá sozinho nesse momento, mas é melhor pra gente agora ficar sozinho. O vídeo passado que eu falei pra vocês, aquele autoconhecimento, né, que a gente sempre tentando ser aceito pelas pessoas, a nossa criança interior. E a nossa criança interior não aprendeu a ficar sozinha, porque tá sempre correndo atrás de ser aceito. A nossa criança interior, não falaram pra ela, você fez a coisa certa, é ótimo, que sonhos maravilhosos que você tem. E a criança ficou segura de si com as próprias decisões.
Isso não aconteceu na vida de pessoas codependentes. Então o que acontece? Acaba o relacionamento e você se duvida. Você não aprendeu a ter confiança em si, nas suas próprias decisões. Mas quando você tem consciência disso e você presta atenção, eu fiz o que eu queria fazer, eu saí do relacionamento, então eu não vou voltar atrás. Assim que a gente vai criando força para fazer, criando a nossa autonomia, depois de estar mais velhos, acostumando o nosso cérebro a fazer um outro caminho de neurotransmissão, os nossos pensamentos, os nossos hormônios, porque é tudo conectado. Quando a gente ouve não, os nossos hormônios, alguns hormônios são liberados, quando a gente ouve sim, outros hormônios são liberados. E a gente aprende, a gente se acostuma de um jeito. Então a gente precisa treinar mesmo o nosso cérebro, que nem treinar um cachorrinho. Por isso que é mais fácil a gente treinar cachorrinho quando eles são pequenos do que são mais velhos. Por causa da mesma coisa. Quando eles são crianças, a gente tem mais capacidade de ensinar. A cabecinha deles, os neurotransmissores fazem, a gente acostuma a fazer um caminho. Quando a gente fala não, eles reagem mais, porque o cérebro está desenvolvendo muito mais rápido do que quando já se formou, né, depois de mais velho. E o cérebro humano termina de se desenvolver quase com 30 anos. Então você imagina, se você tem menos de 30, ou se você entrou num relacionamento com menos de 30 anos, o seu cérebro continuou se desenvolvendo, ouvindo não, os hormônios sendo liberados e fazendo você doente, fazendo você, dependendo do que está acontecendo dentro do seu corpo, com essa resposta da vida, das pessoas que você ama. Entendeu? Então um cachorrinho, quando é pequenininho, é muito mais fácil a gente treinar, porque não acostumou, não criou um padrão de resposta, né, o cérebro deles. E daí quando formou, quando tá mais velho, a gente tenta ensinar e ele não aprende, porque tá acostumado a fazer o mesmo caminho sempre, entendeu? Então, gente, a gente fica achando que isso é uma falta de habilidade do ser humano de conseguir viver no presente e só viver o passado e o futuro. É falta de habilidade? O que vocês acham? Será que a gente não sabe fazer isso? Ou a gente foi treinado a fazer coisas diferentes na nossa infância? Pode ser que a gente não tenha habilidade porque a gente nunca pensou nisso. Então se você começar a tentar agora e ver, nossa, eu tô conseguindo, eu sei que eu tô fazendo uma coisa que eu não me sinto confortável em fazer porque eu tô acostumado a fazer outra coisa, mas eu sei que isso que eu tô fazendo agora é melhor pra mim. Então você continua fazendo até que isso vire o costume. Até que isso comece a te fazer bem e você não acabar cometendo os mesmos erros sempre na nossa vida. Porque a gente acaba cometendo os mesmos erros sempre. Achando o mesmo tipo de pessoa sempre. Porque o nosso cérebro está acostumado de um jeito só. Então com consciência a gente consegue mudar isso. E a gente está sempre querendo ter alguém para se relacionar. A gente não consegue ficar sozinho. É tão importante a gente ficar sozinho. Quando a gente está sozinho que a gente se ouve. E muitas vezes as pessoas não gostam de si e não querem se ouvir. Não querem ouvir as suas próprias necessidades. Porque quando você está com alguém, você está sempre fazendo o que os outros querem que você faça. E quando você não tem ninguém em volta, você vai fazer o que você quer. Mas e se você não sabe? Se você não é seguro de si para fazer o que você quer? Se você precisa de ser aprovado por alguém sempre? É por isso que fica difícil, muitas vezes, das pessoas ficarem sozinhas. Mas você vê como é necessário para você entender quem você é? É necessário a gente ficar sozinho. E às vezes a gente vai ficar triste porque a gente está sozinho. Normal, né? Às vezes a gente vai ficar com ansiedade, né? Muitas vezes, agora mesmo, durante o coronavírus, a quarentena, muita gente ficou com depressão, né? Porque não consegue se ouvir, não consegue ficar em paz sozinho. A nossa vida imaginária, o nosso passado ou o nosso futuro é perfeito. É aquela fantasia maravilhosa. Que a gente quer o melhor pra gente. Não é que a gente não quer o que é melhor pra gente. Mas quando a gente imagina aquele conto de fadas. A gente imagina as melhores coisas acontecendo pra gente. Mas quando você volta pro presente e vê que não é muito melhor viver no passado ou viver no futuro, porque você tem controle de imaginar o que você quer
e não precisa focar no que está acontecendo. Mas se a gente não foca no que está acontecendo, a gente não vive a nossa vida. A gente só vive a vida imaginária do passado ou do futuro. E isso é muito triste, fazendo o que os outros querem. No presente, a gente faz o que os outros querem. No futuro, a gente faz o que a gente quer. No futuro, pensando no futuro, a gente faz o que a gente quer, o que a gente gosta. E no passado, a gente não aprendeu nada com o passado. Porque a gente fica querendo voltar ao que é familiar, mesmo quando nos faz mal. Então a gente acaba não aprendendo nada no passado, não vivendo o presente, não vivendo a nossa vida de dia a dia e querendo um futuro, fantasiando um futuro que nunca chega, porque você não sabe viver o presente. Entende, gente? Por isso que é muito importante essa lição de a gente saber ficar sozinho, pra gente se ouvir, pra gente saber o que a gente gosta, pra gente ouvir a conversa que acontece na nossa cabeça. Todo dia a gente tá conversando com a gente mesmo. Pensa, gente, a gente conversa com a gente mesmo todo dia. Mas se você tá fazendo coisas pros outros, você tá focando no que os outros querem. Então a conversa que você tem com você não é sobre si. Agora, quando você está forçado, você está sozinho, você precisa se ouvir e você precisa responder ao que você está ouvindo dentro da sua cabeça. E para muitas pessoas isso é difícil. Então, gente, faz um exercício, tenta ficar um dia inteiro sozinho, sem conversar com ninguém, só ouvindo você, o que está passando na nossa cabeça, o que é que o seu inconsciente está te falando. É só assim que a gente vai aprendendo quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente precisa, e consegue responder conscientemente às nossas vontades e viver o nosso presente bem. Porque no final é isso que a gente quer viver bem todos os dias, sabendo que a gente está fazendo as coisas certas pra gente também. Façam esse exercício, tenta ficar um dia inteiro, sabe? Toda semana pega um dia só pra você ficar sozinho, ou então uma vez no mês, pega esse dia pra você ficar sozinho, só pensando. Sabe, tira 5 horas do dia, eu vou pegar pra mim, eu vou me ouvir essas 5 horas, o que é que tá passando na minha cabeça, o que é que eu gosto, como que eu tô respondendo à vida na minha frente. Isso é muito importante para o nosso crescimento pessoal e para nossa recuperação emocional também, tá bom? Espero que vocês façam esse exercício, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e se ajudaram, dá uma olhadinha nesses daqui também, que pode ajudar vocês também. Um beijo enorme, fiquem todos com Deus, até mais.